do autoconhecimento e saber. A clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro. Surpresa! Hoje a apresentadora do Despertando Mulheres está diferente. Sou Thaís Clemes e hoje serei apresentadora do programa. Então, olá, amigas e amigas do Despertando Mulheres na TV, com Andréia Fioravante, que hoje será a nossa entrevistada. Esse programa que vai ao ar toda segunda-feira, às 21 horas, pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV, e pelo Facebook e YouTube, né, da Andréia Fioravante. Então essa entrevista hoje será diferente, porque estamos, né, no mês de maio, na abertura desse mês, das mulheres e também aniversário da Andréia, que é a idealizadora do programa Despertando Mulheres. Eu não só apresentarei o programa, como também vou entrevistar a própria Andréia Fioravante. Eh, Peço que todos vocês, né, compartilhem o link, porque vamos ao intervalo com nossos patrocinadores e já já voltamos. Voltamos. Então, de imediato, eu vou apresentar a nossa entrevistada da noite. Pessoal, como é um currículo muito extenso, eu vou ter que ler para vocês, porque assim, ó, né, é um orgulho de poder ser amiga de alguém assim com um currículo desse. Então vamos lá. Né, a nossa entrevistada especial, Andréia Fioravante, é cristã, casada com Armando Domingues, mãe do Cláudio Fioravante, né? Advogada, empresária, empreendedora social, e que belo trabalho que ela faz. Advogada de profissão, mentora de mulheres por propósito, master coach, analista de perfil comportamental, hipnoterapeuta, pós-graduada em direito penal, pós-graduada em psicologia positiva, neurociências, coaching, pós-graduada em negócios da educação, formada em demais cursos de capacitação da área de desenvolvimento humano, criadora do Despertando Mulheres, um ecossistema de fortalecimento do feminino, que inclui o Instituto Despertar e o Social Despertando Mulheres, o jornal e o livro Despertando Mulheres, o presente programa de TV e as imersões e capacitações e mentorias que têm transformado a vida de tantas mulheres. Olha, que currículo, minha amiga. Andréia, seja bem-vinda ao seu programa, né, e fique à vontade para Gente, é muito confortável, mas ao mesmo tempo muito, como é que vai dizer? Diferente, diferente. né. Eu sentei aqui e eu dizendo assim para Thaís, é diferente, porque quando eu estou sentada ali, eu foco na pessoa que está aqui, na convidada, no convidado, né, e nas leituras ali do celular. Mas aqui sentada sem o celular, que está quietinho aqui, eu consigo observar tudo, gente, as cortinas, tudo que tem aqui dentro do estúdio.
Mas primeiro, assim, é muito gratificante ser entrevistada pela Thaís, né, minha irmã branca, como eu digo, né. E durante os 3 anos de videocast Despertando Mulheres e agora já 6, 7 meses, já para 8 meses de programa na TV, é a terceira vez, Thaís, que eu sou entrevistada no meu programa. Então, muito legal, né. Hugo La Rocque me entrevistou, o jornalista Luciano Medina me entrevistou e agora, né, a nossa estrategista de crédito empresarial, né, também master coach, analista de perfil comportamental, Thaís Cleves. Mas é isso, né, Thaís, esse currículo, né, É. e tu sabes que eu comecei a valorizar o currículo, viu. Porque, às vezes, nós realizamos, eu e tu, já realizamos Uhum. muitas formações juntas e não valorizamos. É, E quando nós não valorizamos, como é que o outro vai vai valorizar? valorizar, com Ai, certeza. eu nem olha só, gente, nem falei para minha entrevistadora que eu sou comendadora. Sou comendadora e não é pouco, gente. Comendadora Anita Garibaldi, recebi a comenda, o certificado com firma reconhecida, Tudo. etcétera e tal, das mãos da bisneta da Anita Garibaldi e do Giuseppe Garibaldi. Ela veio da Itália para estar entregando essa comenda para algumas pessoas, foram poucas, aqui do Rio Grande do Sul, num evento na Serra Gaúcha uns anos atrás. E eu me despertei para isso, Thaís, faz pouco tempo, viu. Eu me despertei para isso faz pouco tempo, porque me pediram um dossiê, eu digo: "Ui, Hum. dossiê parece coisa negativa, né". E eu disse: "Tá, um dossiê do bem, né, para eu receber uma outra homenagem em São Paulo". E daí perguntava, assim, se eu quais os títulos que eu tinha, quais as formações, programas de TV que eu participei. Daí eu me dei conta, assim, Thaís, De uma linda história. sabe, eu me dei conta de entrevistas que eu dei para TV aberta, pra TV fechada, para rádios, né, para a 2ª rádio de maior audiência aqui, do estado, para a TV com maior audiência no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul também fiz parte de um programa inteiro, sabe. Eh, Enfim, artigos em revistas, artigos em jornais de circulação, o jornal de 2ª maior circulação no estado. Então eu comecei a ver, assim, o quanto, Thaís, nós precisamos, né, principalmente nós mulheres, que precisamos sempre provar quem Sim, somos, o que fazemos bem, o quanto é importante nós valorizarmos as nossas formações, as homenagens que a gente recebe, né. É muito importante. Claro que não é aquelas homenagem fria, né, sim, aqueles troféuzinho frio lá que tu paga 100 pila, 200, aquilo ali é sacanagem. Mas, assim, aquilo que é sério, né, e nós precisamos ter como algo valioso na nossa vida. com certeza. Eu acho que nós mulheres precisamos olhar para trás, né, e valorizar o nosso caminho até aqui, porque muitas vezes, passamos por algumas circunstâncias na vida que nós esquecemos de olhar o que nos fez chegar até aqui. Uhum, Quantas vezes passos de coragem, determinação, de resiliência, uhum, né, isso eu falo até por experiência própria, que às vezes a gente está passando por algum problema momentâneo, e nós ficamos amedrontadas, sem saber para onde ir. Se a gente der uma viradinha com o pescoço para trás e olharmos o caminho que percorremos para chegar até aqui, né, a gente consegue perceber que somos mulheres vitoriosas e fortes, né. é bem isso, Thaís, é valorizar a nossa história. Esses dias a Amália me mandou um vídeo, né, de uma mulher falando ali, sobre ela valorizar o que ela faz, né. E eu há pouco tempo tinha falado com meu filho inclusive sobre isso, né, porque assim, ó, pra mim é muito fácil sentar contigo e fazer a leitura, tu não Sim, precisa falar, eu faço a leitura, né, sim, não só pela formação em analista de perfil, mas pelo dom natural, pelo dom espiritual, e assim, eu atendo e convivo com pessoas atendendo, há mais de 30 anos, sim. né, então Experiência, né. a experiência, né, quanta gente, eu fui ver assim, ó, se eu falar que passaram pelas minhas mãos, milhares de mulheres passaram, são mais de 30 anos, né. Sim, Então é no gabinete, pastoral, é como advogada,
é como mentora, treinadora, palestrante, muitas mulheres. Então eu tenho essa facilidade por experiência, por dom e por estudo, né. Uhum. Então para mim é muito fácil. E, às vezes, não valorizar isso traz prejuízo. E esse vídeo falava, né, do quanto que a gente precisa valorizar. E daí eu repostei, né, repostei não, postei com uma observação, o quanto nós precisamos valorizar o que fazemos, porque não é porque para nós é fácil, uma É, vez, né, eu mais de 30 anos de prática, não é porque para mim é fácil, que eu vou achar que vale pouco. sim, com certeza. Porque tem pessoas que não têm, Thaís, 10% do que eu e tu temos. Vamos falar só na área do desenvolvimento pessoal. Tem pessoas que não têm 10%, hã, do que nós temos de formações e cursos sérios, né. Não Sim, é um cursinho de coach de final de semana, um cursinho de são algumas analista horas, né. de final de semana. Nós temos mais de 2.000 horas aí de treinamento só nessa área, nessa instituição que é a Febracis. E que não tem 1% da experiência que eu tenho, mas que está faturando muito mais, né, e que está abrindo um monte de caixinhas na cabeça das pessoas, das mulheres, e não sei se estão fechando essas caixinhas. Esse E daí as pessoas têm consequências, e daí acaba colocando tudo que é coach, tudo que é terapeuta, tudo que é numa mentor no vala mesmo comum, né. balaio. É, numa vala comum, é. Eu nem digo que eu sou terapeuta, mas sou, né, porque Sim. faço terapia por meio da hipnose, né, hipnoterapia. Então, assim, eu comecei a valorizar desde os certificados, as formações, comenda, enfim, títulos que eu recebi, que não é assim: "Ah, a Andreia está recebendo agora", não, eu sempre recebi ao longo da minha caminhada de mais de 30 anos, profissional, né. Então sempre recebi, não foi assim, recebeu uma vez porque estava na moda, não, Não, sempre venho recebendo até agora. Ano passado, em novembro, recebi um prêmio muito bacana na Sociedade Leopoldina, né, de um instituto, de um jornal aí de reconhecimento no estado, da área jurídica, ainda colhendo frutos, frutos, né, né. da área Sim, jurídica crítica. e também social. Então, isso é importante, a gente valorizar, Thaís. E você também, minha amiga, valorize, porque tem muita gente aí que não tem 10% do que você tem de formação e capacitação, não tem 1% da sua experiência, não investiu 1% do que você investiu financeiramente com bons cursos, né, pessoas que se dizem mentoras, mas não tem uma mentora, se dizem coach, mas não tem seu coach, né, é terapeuta, mas não tem sua terapeuta constante, e que tá aí faturando um monte e abrindo caixinha na vida emocional das pessoas, e eu não sei se tá fechando essas caixinhas, né. Então se valoriza, minha amiga. Então, vamos à entrevista, né, que é um como é que se diz? É um desafio, né, amigos e amigas, porque, assim, sabemos que a Andréia é uma bela entrevistadora, né, ela tem isso é a natureza dela entrevistar, ela sempre diz que sonhou em ser jornalista, né, confesso para vocês que nunca foi meu sonho, mas vamos lá É um então. desa Gente, é um desafio mútuo, Ai, viu, é um desafio é, mútuo aqui. para ambas, né. Então vamos lá, primeira pergunta, Andréia. Vamos lá. Tu fala muito sobre alinhamento de vida, né. E nós gostaríamos de saber qual foi o momento da tua história que tu percebeu que estava completamente desalinhada. Cada uma de nós tem esse momento, né, "estou desalinhada". É, é verdade. Hoje, né, Thaís, hoje a gente pode dar essa nomenclatura, né, quando que eu me percebi desalinhada. Uhum, E foi tão forte o impacto emocional na minha vida, que esse desalinhamento, ele fez com que eu parasse, né, que eu voltasse para mim, uhum, né, tipo assim: "Tá, Andréia, quem é tu?", né, porque antes tu perguntasse: "Andréia, te apresento", eu ia dizer: "Eu sou doutora Andréa Fioravante, sou advogada, tenho meu escritório", que é o maior escritório de Porto Alegre até Pelotas, e era sim, mesmo, né. E eu ia dizer isso, eu ia me apresentar em cima daquilo que eu faço, e não em cima daquilo que eu sou, né. Eu sou cristã, sou filha amada de Deus, né, defendo a minha fé, sou uma mulher posicionada hoje. Mas quando que eu vi que eu estava desalinhada? Quando eu vi que eu ia perder minha família, uhum. né. Quando eu ouvi assim: "Chega", quando eu vi que meu filho pedia tudo para o pai ou para a babá e não pedia nada para mim. E eu em casa, por milagre em casa, e o filho pedindo as coisas para babá ou para o pai dele. Então foi nesse momento que eu vi, assim, digo: "Andréia, tu te transformou em quem?", né, e foi muito doloroso. Trazendo, esse assunto do teu filho, da tua família, né,
Qual foi a decisão mais difícil que tu tomaste, né, para não perder a tua família, né, para não perder e o que que essa decisão te ensinou, né? É, Ah, gente, viu, é desafiador do outro lado aqui, viu. Claro que eu sei das perguntas, não vamos ser hipócritas, mas eu não sei o que eu vou responder, porque eu sei são perguntas da minha vida profissional, mas, tipo assim, o que eu vou responder? Não sei, né. É aquilo que aconteceu de fato, não é nada ensaiado mesmo. Mas repete a pergunta? é. Qual foi a decisão, né, mais difícil que tu tomou para manter a tua família, né, e o que que essa decisão te ensinou como mulher? É. A decisão mais difícil, tu sabes, Thaís, que deixa eu fazer as contas aqui, há 1 década e meia atrás, eu acho que aí dá eu tô com 50, vou fazer 52, tá, gente? Depois de amanhã, dia 6 de maio, podem mandar os presentes, ou para o meu escritório, ou para minha casa, para minha igreja, ou pode mandar aqui para a TV, né, RS Play TV, tá? O Maurício recebe tudo aqui e guarda para mim. Ele só esqueceu dos balões hoje, mas ele disse que guarda todos os presentes. Mas gente, foi muito difícil, Thaís, e eu estou, tá, depois aí eu acho que de 15 anos, 17, não, 17 para 18 anos, eu tomei uma decisão muito, na época para mim, muito forte, e eu estou passando pelo segundo momento de decisão forte na minha vida, de decisão e ação, né, Uhum. porque às vezes tu decide, eu decido fazer algo, mas Se fica não no tiver campo uma das ação ideias. se não tiver uma Ó, ação tomei a decisão, ok, tá tudo certo, quando que eu vou praticar essa ação? Então, eu estou nesse momento dessa segunda decisão mais forte da minha vida. A primeira foi nessa época aí, que eu vi que eu ia perder a família, né. Que foi, Thaís, como eu disse recém, eu me apresentava em cima do que eu fazia, né. sim, Então a decisão mais forte foi largar meu escritório, na época, né. Foi assim: "Ó, deu, não vou trabalhar mais". Então foi largar o escritório, foi largar a vida pública, foi largar a vida social, que era muito ativa mesmo, né. Todos me conheciam, ainda me conhecem, né, a doutora Andréa Fioravante, ou a Fioravante, é assim que eu sou conhecida. Então, para mim foi muito forte eu ter que abrir mão de tudo pela família, né. Mas largar mão de tudo pela família foi algo que me fez entender por que que eu vivia uma frustração, por que que eu vivia fazendo o sonho dos outros, realizando o sonho dos outros, por que que tudo que me pediam eu fazia e fazia bem e me procuravam de novo e eu fazia de novo. Porque na realidade, eu não conhecia, Thaís, os meus valores. Todos nós temos valores e existem 5 valores, universais, né. Tanto que sim, nós, quando a gente faz análise de perfil das nossas clientes, a nossa análise não é simplesmente uma análise DISC, que tem pessoas que sim, fazem até numa folhinha de ofício, que é outra sacanagem. Então, a nossa análise, a minha, a tua, né, ela vem com os tipos psicológicos, além do DISC, os tipos psicológicos e a teoria de valores. Eu não entendi o que era isso. Então, assim, para mim, a minha fé e Deus, a minha família e liberdade sempre foram os 3 primeiros valores e nessa ordem. Mas eu não entendia disso. sim, Então, o que que acontece? Ao mesmo tempo que o meu valor maior era Deus e a minha fé, eu estava distanciada da família, da minha fé, da fé. né. Por quê? Porque eu não tinha tempo de ir à igreja, Uhum. mas eu não aceitava que eu estava desviada. Olha só, para quem é cristão e está desviado e desviada, assume que dói menos, meu amor, assume que dói menos, porque eu não dizia que eu estava desviada, eu dizia que eu não tinha tempo, Tempo. mas a minha fé era a mesma. Mas a brasa, quando não está junto do braseiro, se apaga. Nós somos, como diz a palavra de Deus, né, Thaís, nós comungamos da mesma fé, nós somos ramos, Sim, galhos de uma árvore, né, a árvore da vida que é Jesus. Então o que que diz a palavra? Todo galho que não está em mim, eu corto, lanço fora, lanço no fogo. E se eu sou um galho dessa árvore viva, se eu não estou nela, eu não estou recebendo nutrientes, eu não estou recebendo da palavra, eu estou lá um galho no canto. O que acontece com esse galho? morre, né. Vai apodrecer, vai secar, morrer, Mas em muitos né. não só te cortando, mas não só na vida da igreja, né, nós somos reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive. Então se eu estou, eh, desviada, que nem diz a Andreia, né, eu tenho uma fé, a minha fé é uma fé cristã, então eu preciso estar
Me me alimentando. alimentando da palavra. Mesmo quando tu falaste de valores, né, eu tenho os meus valores alinhados em família, em, não sei, respeito, e daí eu tô convivendo com pessoas que não têm esses mesmos valores. E o meu valor, aquilo que é importante para mim, ele vai ficando abafado. E daí o que que acontecia? Eu vi que Hã, eu tinha os meus valores muito vivo, cada um deles em mim, mas eu estava me distanciando deles. Então, ao Sim, mesmo tempo que a fé em Deus era muito forte, eu me distanciei por falta de tempo. Ao mesmo tempo que a minha família era a coisa mais importante e eu trabalhava para contribuir com o sustento da família, para dar o melhor da para o meu filho, ao mesmo tempo que eu fazia isso, pensando eu estar dando o melhor, eu me afastava, estava porque eu trabalhava dia e noite, a presença, né. né, então assim, eu trabalhava dia e noite, eu tinha liberdade de fazer o que eu fazia, eu trabalhava dia e noite, mas o trabalho estava me distanciando da minha fé e do meu Deus, no sentido de eu estar congregando, que é importante, estar com pessoas, né, que professam a mesma fé, falam a mesma língua, e me distanciava muito da minha família, né, a ponto, como eu disse recente, chegar em casa e o filho não chamar por mim, mas chamar só pelo pai e pela babá. E daí eu precisei fazer o quê? Abrir mão de todo o resto. E quando a gente não sabe quem é, né, a gente se apega, naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente tem. Então, para mim, Thaís, foi um grande desafio, porque eu fiquei 2 anos dentro de casa sem abrir a porta para receber pessoas, sem ler o jornal da cidade, até porque eu vivia no jornal, eu era colunista do jornal, enfim. Então, esse foi uma decisão que eu tomei muito forte, e hoje, né, eu acabei de tomar uma decisão, acabei de colocar em prática, e em breve aí também mais ações com relação a ela. Vai ser a segunda decisão mais importante na minha vida, mas estou tratando de uma forma diferente, porque hoje eu sei meus valores, eu sei o que eu quero, eu sei meu propósito claro de vida, eu sei o que Deus quer de mim, né. Então, é outro momento. Então podemos dizer que o que te ensinou realmente é olhar para dentro e saber aquilo que é importante para ti, os valores. É me conhecer, né. É, É me conhecer, o autoconhecimento. Se eu não sei quem eu não sei o que é para eu fazer, o que eu sou capaz de fazer e o que eu mereço ter, né. uhum, então vamos lá. E hoje, Andreia, tu fala com tanta segurança do propósito, né, mas já teve algum momento em que tu te sentiu perdida? E o que que tirou de lá? O que que te tirou quando tu estava, assim, perdida, né? Eu acho que, a gente pode resumir isso mesmo que tu falaste É. agora, né. Quando que eu me vi perdida foi nesse momento, Thaís, porque eu disse assim: "Poxa, espera aí, tô trabalhando, 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 né, E o e que tem valor tá se perdendo. tudo pela minha família, tudo para eu viver, como diz a palavra, né, bem-aventurado o homem e a mulher que vive do fruto do seu trabalho". Uhum, Mas, eu vi que o que estava por trás disso, além de fraturas e feridas emocionais, era também uma crença muito forte de trabalha, estuda, para não depender de homem nenhum, que eu ouvi, tu ouviu, muitas de sim. nós ouviu, né. E nessa de estuda, trabalha para não depender de homem nenhum, eu vivi estudando e trabalhando, Vendo? né, criei conflito dentro de casa, porque dominante, né, já mandona por natureza, com essa crença forte de não depender de homem. Então, foi uma situação bem desafiadora, e me vi perdida, e daí o que que eu fiz, né, Thaís? Como uma boa filha pródiga, eu voltei, né, eu caí em mim, né, porque diz a Uhum. Bíblia que o filho pródigo caindo em si, Sim, né, voltou. voltou à casa do pai. Então eu caí em mim e voltei à casa do pai, sabe, voltei pra minha igreja mãe, eu aí mais de 30 anos de história na mesma igreja, né, e voltei à igreja mãe, voltei a uma intimidade com Deus que eu dizia, né: "Não, eu sou de Jesus, eu sou cristã evangélica, eu sou da igreja", enfim, mas eu não estava junto, né, congregando. Então a primeira coisa que eu fiz, Thaís, né, nesse momento que foi um momento que eu me vi perdida, né, primeira coisa que eu fiz foi restaurar minha fé, né, porque quando é que uma mulher se vê perdida, e talvez, minha amiga, você esteja passando por isso, né, aquela mulher que faz tudo no automático, aquela mulher que não tem tempo para nada, aquela mulher que faz tudo pelos outros, vive ajudando os outros a realizar os seus sonhos, mas não tem tempo para ela.
aquela mulher que o casamento já desgastou, aquela mulher que não tem tempo para ficar com o filho ou diz que ficou com o filho todo final de semana, que às vezes eu dizia isso, Sim. mas uma coisa é tu estar de corpo presente na tua casa, outra coisa é tu estar presente Gente, junto ao teu filho, tua filha, marido, companheiro, enfim. Então, eu primeira coisa foi me voltar à fé, né. E esse foi o primeiro vale que eu passei por 2, né, Thaís. Esse foi o primeiro vale, eu voltei pra minha fé e daí eu brinco, né, eu digo assim: "Eu virei santinha", sim. né. Daí eu virei santinha, 2 anos dentro de casa, mas quando eu vi, minha amiga, quando eu vi, quem tem o espírito de liderança e o dom de liderança, né, é como a palavra também diz, não acende uma vela para Não, esconder embaixo da cama, não. né. Então não tem como, quando eu vi eu já estava pastora titular, eu já estava, superintendente cuidando de mais de 7 cidades, já estava reformando e construindo aí, né. Você já estava vivendo o que Eu a tua estava natureza. a minha a minha natureza, bem isso. Porque foi punk, assim, eu tem pessoas que quando tem um problema, coloca a culpa em Deus e se afasta da Sim, igreja, seja qual for a sua fé, católica, evangélica, ou se afasta do seu salão, se é Testemunho de Jeová, ou se afasta lá da casa espírita, se é espírita, as pessoas, a maioria, tem isso, né: sim. "Ah, deu errado, é o meu Deus, não importa o Deus que acredita", né. E foge da fé, né. Então, eu me voltei para a fé, era de segunda a segunda, literalmente. Quando eu vi, eu estava já de pastora, de superintendente, né, uma das raríssimas mulheres superintendentes da minha igreja, que é quem cuida de uma região eclesiástica, várias cidades, no meu caso. E maioria homens, né, então enfrentei ali, claro, né, o machismo religioso, mas fiquei firme ali, foi uma experiência muito boa. Mas te conhecendo assim, né, é o que tudo que tu faz, né, tudo que tu faz, tu mergulha de cabeça, né, e sempre tu tenta, dar o teu melhor. Então agora nós vamos para um breve intervalo, né, com os nossos patrocinadores, o quadro jurídico com a doutora Márcia Prevedelo, né, e já já voltamos. Compartilhe o link e no próximo bloco nós vamos ter mais histórias da Andréia Fioravante. Durante muito tempo, algumas profissões eram automaticamente associadas à aposentadoria especial, e entre elas estavam os vigilantes. Mas isso mudou, e muita gente ainda não sabe disso. Eu sou Márcia Prevedelo, advogada, especialista em direito previdenciário. Hoje, a aposentadoria especial não é mais definida apenas pela profissão. Ela depende da comprovação de exposição ao agente de risco químico, físico e biológico. E no caso dos vigilantes, houve uma mudança importante na legislação que impactou diretamente esse reconhecimento. Esta categoria deixou de ser enquadrada como atividade especial periculosidade. Embora algumas categorias estejam enquadradas, nem sempre essa exposição é registrada da forma correta. Nem sempre a empresa fornece os documentos necessários. E nem todo trabalhador sabe que precisa guardar essas informações.
Na prática, o que a gente vê são profissionais que passaram anos em uma atividade de risco, mas que na hora de se aposentar não conseguem o reconhecimento desse tempo. E isso muda tudo. Pode atrasar a aposentadoria, pode reduzir o valor do benefício e pode gerar uma frustração enorme. Outro ponto importante: cada caso precisa ser analisado individualmente, porque existem situações em que o direito ainda pode ser reconhecido, principalmente quando há a comprovação adequada, ou quando o período trabalhado é anterior a determinadas mudanças na lei. Depois de anos acompanhando esse tipo de situação, uma coisa é certa: terá chegar o momento da aposentadoria para entender isso pode ser tarde. O ideal é olhar para o histórico antes, entender os períodos trabalhados, verificar documentos, planejar o benefício e organizar as informações. Que a aposentadoria especial não é sobre o nome da profissão, é sobre o risco que existiu e o que pode ser comprovado e enquadrado como especial. E é isso que, no final, faz toda a diferença. Converse com a nossa equipe. Nós estamos aqui para garantir seus direitos e te orientar da melhor forma. Voltamos, né. Andréia, o método Despertando Mulheres nasceu da tua dor, certo? Em que momento tu entendeu que essa tua dor poderia trazer benefícios para a vida de outras mulheres? Pois é, o Despertando Mulheres, né, primeiro assim, despertando, né, por Uhum, que despertando? Para mim tudo precisa ter um porquê e um motivo. Quando eu passei pelo primeiro vale, como eu disse antes, eu acabei tomando como primeiro passo, né, me voltar a Deus. Como eu te disse, eu não conhecia meus valores, por isso aconteceu o que aconteceu comigo, caí no primeiro vale. Não conhecia os meus valores, mas eu sabia que a coisa mais importante para mim era e ainda é Deus na minha uhum. vida, né. Então eu busquei por Deus. Só que daí existia um segundo vale, né, porque falando do método Despertando Mulheres, ele é alicerçado em 4 pilares, né, então é o emocional, o espiritual, o físico e o prático. Uhum. Ele durante algum tempo foi fundamentado nos 3 pilares: emocional, espiritual e físico. Mas o que que adianta a mulher despertar para as necessidades e ela não ter ações práticas, Práticas, né. sim. Então para fechar precisa, assim, do prático, então por isso hoje 4 pilares. E daí nesse segundo vale, Thaís, eu então fui buscar tratar, cuidar de outra área, porque no primeiro vale eu tinha tratado só do espiritual, né. Só que nós sabemos, eu e tu como coach, né, eu como hipnoterapeuta também, nós sabemos que tudo é comportamento. Tudo é comporta assim como eu faço uma coisa, Eu eu faço faço todas todas as as outras outras e coisas. faço sempre. Sempre. Então o que que aconteceu? A santinha, né, comportadinha, assim, 2 anos, né, era só marido, filho, casa, parei de trabalhar. Embora trabalhar em casa fosse pior, né, dispensei a funcionária, era tudo comigo, né, porque eu digo: "Poxa, o filho não depende de mim", Uhum. né. Aí eu caí no segundo vale, porque assim como eu faço uma coisa, eu faço todas Todas as as outras. O outras. meu comportamento era o mesmo, eu Mesmo. só troquei endereço, Sim. né. O endereço do escritório, o endereço da vida social, o endereço da vida política, né. Eu simplesmente só troquei de endereço. Que o comportamento era o mesmo, né. O comportamento era o mesmo. E o que que acontece? Eu ainda a salvadora e a heroína, eu comecei a agir da mesma forma que antes, vou salvar todo mundo, Sim. né, vou socorrer todo mundo, estão precisando de mim. E daí existiu um fator que agravou, que foi o fator culpa. Eu sentia culpa pela ausência, né, da vida do meu filho, eu sentia culpa por ter estado em casa e não ter estado com o meu filho. Era eu, mesmo que eu tivesse, né, funcionária em casa, secretária do lar, mulher sempre tem algo para arrumar. E daí como eu estava muito cansada, quando ficava em casa, eu estava dormindo, ou estava vendo as roupas, ou estava olhando tudo como estava em casa, e não estava com tempo de qualidade com meu filho. Então
além de permanecer a heroína salvadora, salvando todo mundo, né, me dedicando, como tu falasse antes, né, eu sou 8 ou 80, eu faço tudo com muita Sim. excelência. Eu muito intensa no trabalho da obra de Deus, eu muito intensa, na igreja. Hã, eu tive o mesmo comportamento. Qual? A ausência da minha família e da minha casa. Eu era ausente em casa e ausente para minha família, como eu era antes. Só tinha mudado o Só local, mudou o endereço, só né. mudou o endereço. E muito bom eu falar sobre isso, Thaís, porque assim, ó, eu tenho 15 anos de pastora titular, né, e mais um bom período de auxiliar e trabalhando na obra de Deus. E o que eu fiz nessa época é o que 99,9% dos pastores e pastoras, eu não tenho receio de falar isso, né, mas é o que 99,9% das pastoras e pastores fazem, confundem Deus com a obra. Quando a gente aplica aquela ferramenta da roda da vida, Sim. eu apliquei para alguns pastores ao longo aí desse período, e quando tu coloca ali, dá uma nota de 0 a 10 para o teu espiritual, se tivesse 1000 eles colocavam Hum. 1000. Daí tu pergunta: "Por que essa nota?", não que a gente tem que perguntar, né, mas eu pergunto quando é pastor: "Por que essa nota?". "Ah, porque eu empurro o prato que eu tô comendo É o tempo de dedicação para para a obra, atender a né. minha ovelhinha". É. "Ah, porque eu deixei de comprar tal coisa para casa, para comprar as cadeiras da igreja". "Ah, porque eu me dedico, eu oro pelos irmãos, eu visito no hospital". Eu digo: "Ok, meu querido, eu não quero saber o que tu faz pelos outros cumprindo o teu chamado de servir, de pastor, seja o que for, eu quero saber a tua espiritualidade, a tua intimidade com Deus. Quando que tu desabafa com Deus, quando que tu para ouvir Deus sobre ti". Hum. Qual o tempo de qualidade que tu tens com Deus, né. E daí o pastor que diz para mim que para ele é bonito ele empurrar o prato que tá comendo para atender as ovelhas, ele já está pecando, porque a palavra de Deus diz o que eu aprendi nesse período então, Thaís, com muita dor, que há tempo para todas as coisas e que primeiro é Deus, segundo a tua família, terceiro é o teu trabalho secular, teu trabalho na obra. Sim. Porque hoje, e na minha instituição, há poucos anos atrás foi feita uma pesquisa. Se todos nós pastores morrêssemos, nossos filhos não iriam assumir a igreja e as nossas igrejas iriam ficar sem pastores. Porque é o testemunho, né. É o testemunho. Que filho vai querer ser pastor sabendo a dor que ele passou do pai não estando em casa, que nem eu deixei meu filho sendo operado no Mãe de Deus e fui pregar na igreja. Por que que eu fui pregar? Não, porque eu sou pastora, eu tenho que pregar. Imagina se meu líder sonha que eu não estou pregando. Primeiro Deus, depois meu filho, porque a Bíblia diz que primeiro Deus, depois meu filho. Então, o que que os pastores fazem e pastoras, né, e eu fiz, né, é confundir Deus com a Cobra. obra. A obra é a forma que eu trabalho no ministério, né, mas minha intimidade com Deus é outra. E a partir do momento que eu estou empurrando o prato, a partir do momento que eu estou deixando meu filho se operar, não estou dando atenção para o meu cuidado pessoal e não estou dando atenção para minha família, eu já estou pecando contra Deus, porque eu estou descumprindo a ordem do que Deus manda. E daí eu caí no segundo vale, né, e daí o tombo foi mais embaixo, o vale foi infinitamente mais profundo, Profundo. porque daí eu dizer assim: "Poxa, eu ensino que tem tempo para todas as coisas e eu não estou cumprindo. Eu ensino que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, mas eu não me amo, por isso que eu estou amando errado meu filho, o marido e todo mundo, porque se eu não estou me amando, eu não me dou limites, então eu não dou limites para os outros, eu sugo mais dos outros", enfim. E daí foi onde, Thaís, além da espiritualidade, além da minha fé, além de eu começar a entender o que é mesmo intimidade com Deus, a praticar uma fé sem Verdade. religiosidade, sem ser escrava de homem ou de mulher e sem fanatismo, porque o fanático religioso não vai entrar no céu. Jesus veio para nos dar liberdade, né, eu me libertei, glória a Deus, de qualquer escravidão. Então, além de fortalecer e compreender bem o que é intimidade com Deus, eu fui buscar cuidado emocional, porque a palavra manda eu cuidar do meu corpo, da minha alma Não, e do do meu teu espírito. Eu espírito. estou cuidando do espírito. Então a gente pode falar que o que te transformou, é até para te transformar as vidas de outras mulheres, foi a cura da tua identidade. Foi o que eu usei, né, Thaís, eu usei de toda a parte da Ótimo. fé, a parte espiritual. Eu fui buscada aí por meio de um grande amigo pastor, né, Rogério Santos, um beijo.
de São Paulo que dizia assim: "Tu tem que conhecer o Paulo Vieira". Eu digo: "Que Paulo Vieira? Nem sei quem é esse homem". "Tu tem que conhecer a Febracis". Piorou. O que que eu dizia pra ele? "Não tenho tempo", Tempo. né. E fiquei obesa, né, enfim. E daí, na hora que o sapato aperta, né, liguei, né. Então, eu sou muito grata pela vida do Rogério, que veio de São Paulo, ficou dias comigo. Sou grata pela vida do pastor Cláudio Silva, que Jesus já recolheu, que veio de Santa Catarina para ficar comigo. Sou grata pela vida do pastor Daidson da Bahia, que veio de lá também. E muito grata, à minha tia, né, até me emociona, assim, a minha tia Cleci, muito grata à liderança da minha igreja, né, ali, eh, teve a Tassiana, teve a pastora Ju, na época a Beth, pessoas ali da liderança, mais outras, que ficaram firmes comigo, né, muito firmes e que até hoje elas sabem, separar o que a maioria das pessoas que se dizem cristãs não separam. Mas isso vem desde centenas de anos atrás, né. Sim. Basta a gente ver quando o povo de Deus, eh, obrigou e exigiu que Samuel elegesse um rei, porque eles não queriam estar sob a liderança de Deus, eles queriam um homem mandando neles, né, porque viram ali nos filhos de Samuel erros. Mas eu consigo ter com eles, esse grau de amadurecimento de que eles sabem separar a Andréia Fioravante da pastora Andréa Fioravante, da minha autoridade e legalidade no mundo espiritual de líder sobre eles e da Andréia Daí a humana, pessoa porque nós somos humanos. Jesus sim, veio aqui na terra, Jesus não teve fome, ele veio como pessoa, né. né, ele não teve fome e não amaldiçoou a árvore porque não tinha fruto, É. ele não ficou irado e pedalou tudo Então é diante uma do pessoa templo, normal, então, fica irada. né. Então assim, nós somos seres humanos e muitas vezes as pessoas que congregam, elas olham para o pastor, elas olham para o filho do pastor, que nem fizeram no passado, né, com Eli, com Samuel, olha para o pastor, para a pastora, né. Daí se ela vai com vestido muito curto, muito lindo, maravilhoso, assim, esse conjuntinho teu, né, parece um sorvete, dá vontade de dar Um sorvetinho, tô fazendo gente, que sorvete. essa roupa dela parece um sorvete, gente, vontade de dar umas mordidinhas. Então vamos lá. Hã, Então, o que que acontece? Elas conseguem separar. E a maioria, Thaís, da membresia não, sabe. Porque, por exemplo, o dízimo, o que que Deus fala? Só existem 2 senhores, né, Mamom, o Deus do dinheiro, sim. da riqueza, e o nosso Deus, né. Por que que muitas pessoas não aceitam ser católicos praticantes de verdade e evangélicos? "Ah, não, tem que devolver o dízimo". Sim. Então, assim, né, os males desse mundo todos têm a raiz que é o amor ao dinheiro, não ao dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa boa, né. Hã, mas as pessoas infelizmente elas olham: "Ah, daí a pastora tá muito bem arrumada e tá roubando dos irmãozinhos, não vou levar meu dízimo. Hum. Ai, a pastora tá tão mulambenta, nem parece, como é que prega prosperidade?". Ou seja, É o julgamento, né, a gente vive hoje sobre julgamento. É assim, e falando, né, tu não fala só do sucesso profissional, né, e financeiro, né, tu também fala de vida alinhada, certo? o método Despertando Mulheres, ele foi criado para isso, né. É um método, como eu disse antes, que eu peguei o que deu efeito na minha vida, aprimorei agora incluindo o pilar prático para a mulher ter consciência, né. Então é um método que eu usei na minha vida, que me tirou do fundo daquele vale, que me mantém bem cada vez melhor, né. Falo isso com gratidão a E o Deus. que que a mulher que hoje, assim, a amiga que está nos escutando, né, o que que ela precisa entender para ela ter esse resultado? Primeiro ela precisa, é algo que eu falo muito, né, e a Bíblia diz que o orgulho antecede a queda, né. Primeiro a mulher tem que se permitir quebrar o seu orgulho, primeiro isso, né. Tem que botar o orgulho lá no chão, pisar em cima. Então primeiro, orgulho, né, Thaís. Mas é que muitas eu penso assim, que muitas mulheres elas pensam que o orgulho é uma forma de defesa, né. O orgulho me defende às vezes de queda, de julgamento, sabe aquela pessoa orgulhosa, assim, que ela não aceita receber um feedback, uma crítica, algo assim. É, o orgulhoso ele se esconde por trás É, de algo, né.
ou seja uma dor que fez ele ter aquele orgulho, enfim. Então o que que eu digo para uma mulher, né, primeiro minhas amigas, deixa o orgulho de lado. Segundo, autoconhecimento, porque por meio do autoconhecimento, Thaís, a mulher vai voltar à sua essência, né, por meio do autoconhecimento eu volto à minha essência. Orgulho, deixa cair, busca por autoconhecimento, descobre seus sonhos, seus valores. "Ai, Andreia, tu tá Que dando dificuldade orientação sonho, de né? sonho". É, "tu tá dando orientação que eu preciso ver meus sonhos". É, se eu sentar contigo, de 5 sonhos que eu te pedi, te dou certeza plena e absoluta, tu não vais ter 3, porque sonho não é comprar carro, não é trocar de carro, não é comprar casa. "Ai, Andreia, pra mim é que eu não tenho casa". É, mas isso é possível, né. "Bem-aventurado homem e mulher que vive do fruto do seu trabalho, arregaça as mangas, entrega a tua vida pra Deus, aliança e fidelidade tu consegue". Então, assim, as homens e mulheres, né, mas as mulheres têm essa dificuldade de relatar seus sonhos, então deixa o orgulho cair, busca por autoconhecimento, conheça, identifique seus valores, seus sonhos, né, e cuide, né, cuide da sua vida emocional, espiritual e física e coloque em prática aquilo que é necessário ser feito. Criança faz o que quer, adulto faz o que é necessário ser feito. E é isso, né, que eu ensino no método Despertando Mulheres, seja na imersão Tu Sabes, né, seja na mentoria, seja na capacitação em grupo, eu aplico direto o método, claro, uma degustação Sim. lá na imersão, uma orientação na capacitação e de forma mais profunda na mentoria individual. E a identidade que tu falou que é algo, né, eu até quero abrir um parênteses, assim, e falar, né, hoje nós crescemos, em lares, muitas vezes totalmente destruídos, né, Andréia? Disfuncional. E muitas vezes nós, tanto homens quanto mulheres, acreditamos que essa é a nossa identidade. Não, né, a nossa identidade é aquilo que nós recebemos durante toda a nossa vida. Então ter esse autoconhecimento e o Despertando Mulheres, ele é tão importante para despertar isso dentro de nós, seres humanos, porque existe uma pessoa que não é essa aqui. É uma que quer ser mais feliz, quer ter mais prosperidade, mais abundância, quer viver uma vida plena, e às vezes eu estou presa em crenças, né, que me prendem ao passado, né. Andréia, e se hoje, né, hoje chegasse a ti uma mulher, tá, cansada, sobrecarregada e sem direção, tá, qual seria o primeiro passo que tu conduziria ela dentro do processo do Despertando Mulheres, né? Primeiro, óbvio, né, me contratar para fazer a mentoria individual, Ó, porque essa aí precisa ser individual, viu, tem que é. ser tete a tete. Mas o que que eu é aplicar isso que eu falei, né, ó, deixa o orgulho cair minha amiga, tu precisa porque olha só, Thaís, tem muitas mulheres. Tirar a casquinha da ferida, né, André? Tira a casqui tira, né, É, vai é. tirando as armaduras, por quê? A questão da identidade, do autoconhecimento, hoje eu sou uma pessoa, Thaís, que se disser assim: "Ó, Andréia, eu tenho essa oportunidade para ti, tu vai ganhar, Andréia, é R$ 10.000 por semana. Andréia, é R$ 100.000 nesse projeto para te trabalhar menos de um mês". Eu iria observar o projeto e primeiro, está alinhado aos meus valores. Segundo, eu vou ter cancha? Eu vou poder criar? Eu vou ter liberdade de fazer, executar? Vai, show, tô dentro. Olha, André, o negócio é assim, ó, aqui, ó, tu vai ter que só executar, daí eu vou olhar, tá, é legal, mas aqui, André, tu não pode falar de Jesus, não pode falar tua fé. Tchau pra ti, entendeu? Então hoje, assim, se não está alinhado ao meu perfil, aos meus valores, eu digo não de cara. Antes eu não fazia isso. Olha só, minha amiga, tu pode às vezes estar com um conflito interno, como eu já estive, perdida, né? Porque tu não conhece, não identificou teus valores, não conhece teu perfil comportamental, não conhece teu propósito de vida, e quando a gente não tem propósito, é aquela frase famosa, né, Sim, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho dá. qualquer caminho Então dá. te chamam para realizar um Por isso que é projeto, importante os sonhos, né? então tu não te conhece, tu é orgulhosa. Tu não identificou teus valores, nem sabe o que é isso, né, porque as mulheres chegam no meu escritório, eu pergunto, né: "Arrola 10 valores", valor, o que que é valor? É. Daí Mas é fica que 1 vive hora para rolar, porque deixa a não vida me sabe o que é. levar, né, deixa a vida me levar, a É vida isso aí. leva eu. Nem eu e nem você
Eu não sou seguidora de Zeca Pagodinho, com Sim, todo o respeito você dele, que alguns acham que ele é artista. Com todo respeito, não deixa a vida me levar, é, não me leva eu não, né. é, Então é importante isso, sabe, Thaís. É importante a mulher se permitir, porque muitas mulheres amigas, eu sei que lá no fundinho, tu sente que precisa fazer algo que é cuidar mais de ti. Mas como diz uma amiga minha, que foi minha mentora, a Zora Viana, ela disse assim: "Ó, Andréia, a mulher não levanta de manhã cedo e diz assim: 'Hoje eu quero ser confrontada', como disse a Thaís: 'Hoje eu quero mexer na casquinha aqui, lá o que dói desde minha infância'". Nós não levantamos assim, mas se você não tiver coragem de fazer isso, a vida vai continuar do mesmo jeitinho e de mal a pior. Não é assim, Thaís? sim, com certeza. Então, Andréia, para encerrarmos, né, Já já eu tempo passa. Quero te parabenizar, né, pelo teu aniversário, que vai ocorrer quarta-feira, agora dia 6 de maio, né, que é o teu aniversário, então parabéns antecipados já por essa data, espero ser convidado pra festa. Agora eu quero que tu deixe uma mensagem, né, pra tua audiência, né, deixa uma mensagem para eles, pra gente poder estar encerrando o nosso é programa. verdade. Uma mensagem, né, Thaís. Isso, Primeiro assim, ó, minhas amadas, eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata, né, em tudo, sou muito feliz. Tenho um filho que é o orgulho da minha vida, nunca me deu trabalho, não me deu, não vai dar, super inteligente, meu Deus, maravilhoso. Tenho o sonho brasileiro realizado há bastante tempo, o sonho da casa própria. própria, né, que eu digo, Aham, pedi para Deus uma casa. Deus, eu quero um quarto, Deus, e 2 quartos que era, né, nós e o filho, e uma sala, cozinha, e Deus me deu 3 andares de andares. casa, né, enfim. Mas a mensagem que eu digo, minha amiga, é assim, ó, quando tu sentir, que nem eu falei recém, lá no fundo, que algo não tá certo, que tu pode mais, quando tu te sentir frustrada, quando tu te sentir desanimada, né, busque por esta ajuda, né, busque por autoconhecimento. E busque por uma profissional, por um profissional que não seja só cara bonitinha e cardzinho bonitinho lá nas redes sociais, porque o Instagram mostra tudo que eu quero, mas nem sempre tudo do que é, Com certeza. né. Então busque por alguém que tem resultado, que tem história de vida, que tem experiência, que tem conhecimento técnico, porque às vezes a gente contrata ou compra, né, pela embalagem. Ainda mais eu que sou muito visual, às vezes eu gosto mais da embalagem do que do presente que eu recebo, né, porque a embalagem é muito linda. Mas cuide, procure saber se a pessoa tem história de vida, se ela tem resultado de vida, se ela tem conhecimento técnico, né, porque é muito importante. Quando a gente se autoconhece, quando a gente faz o que é necessário ser feito, a vida muda, a minha mudou. Então, para mim, eu digo que todos merecem, né, Thaís, conhecer Jesus e conhecer a si mesma, a si mesmo. E eu digo que todos merecem também passar por um processo de coach com mentoria com a Andréia Fioravanti, Nossa, viu. todo um processo de coach, uma análise de perfil comportamental, o pacote É completo. que a minha mentoria já tem também, né, a análise de perfil comportamental. Vale muito a pena. Thaís, amei! Eu não quero sair daqui, gente. Como é que tá o tempo? Tem 2 minutos, coisa boa, porque eu não quero sair daqui, tô achando ótimo, ótimo, maravilhoso. Bem, Thaís, Hã, gratidão por estar aqui, por estar na minha vida, né, é. por estar aqui e dentro do Despertando Mulheres, então, e eu quero abrir o coração e confessar para você o seguinte: não estava planejado Nada disso. que nós teríamos um programa onde eu seria entrevistada como meu presente do meu programa para mim. Não estava escrito. Ele Hum. foi escrito ontem à noite. Então fui pega de surpresa. Fui Ele foi escrito totalmente ontem, pega de surpresa, né. mas Deus é assim, gente, e eu sou muito guiada por Deus, né. Hoje eu sou Uhum. muito assim por Deus. Às vezes o Armando: André, calma, é Deus, né. Calma, é Deus. Eu sou grata pela experiência, né. Quem sabe eu tenho um programa falando Sim, sobre mas ô estratégia de gente, eu crédito. não posso perder a oportunidade, até porque eu tenho 1 minutinho, eu não posso perder a oportunidade. Thaís Clemes, como tu te sentisse Ai, sentada deste lado aí ai. entrevistando? Eu me senti um pouco nervosa, claro, né, porque como ela mesmo disse, foi tudo de surpresa, assim, né. Mas é uma experiência muito Surpresa de Deus, né, surpresa de Deus. Deus, sinto gratidão, né, por
por poder, né, estar participando do programa e também caminhar ao teu lado, assim, né. Então, minhas amigas e amigos do programa Despertando Mulheres na TV com a Andréa Fioravante, é Bom, uma alegria, gratidão a todos vocês que me acompanham aí já, né, gente, 4 anos aí de Andréa Fioravante nas mídias, na TV, te trazendo esse espaço de voz de tantas mulheres que eu já trouxe aqui, homens também, de informação e orientação. Eu espero que o pouquinho que eu contei da minha vida possa inspirar você a buscar pelo seu sucesso, porque nós somos mulheres de sucesso, fomos feitas para viver em abundância. Vamos ter aflições, mas vamos vencer todas se a gente estiver no caminho certo, se a gente estiver aí alinhada no espiritual, emocional e também no físico, fazendo o que é necessário fazer. E até a próxima segunda-feira com Despertando Mulheres na TV, às 21 horas pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV, e eu, já um aninho mais velha aí com 52 anos de idade. Um grande beijo. aí eu tenho Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, o povo.